Agora tá valendo. Bora? Tomar uma? Já vai começar assim, porque no último episódio a gente não falou? É isso? Um pouco de trauma. E também hoje estamos tomando um vinhozinho pra aquecer. Pra aquecer o coração. Nesse tempo frio do cacete. Enfim. Então, a gente tem que fazer uma abertura, assim, uma introduçãozinha, assim, uma coisa mais... Já vai no seco mesmo? Você quer fazer uma introdução? Não, no seco eu não tô, porque eu tô tomando vinho, então... Então bora falar do episódio. Vamos de novo aqui? Pode ser. Então bora? Tomar um? Então vambora. E sobre o que é o episódio hoje? Então, a gente vai falar sobre grandes eventos. O que são grandes eventos? Você classifica como grande evento? Então, pensando num contexto assim de recorte, né? Porque um grande evento pode não ser necessariamente ser um evento de magnitude grande, né? Ele pode ser alguma coisa importante na sua vida. Pode ser. Tipo o nosso casamento. Uhum. É um grande evento para mim. Para mim também. Mas hoje nós vamos estar falando de eventos de magnitude grande, de eventos grandes aos quais a gente já compareceu, tipo grandes concertos, locais que tinham muita gente com o mesmo propósito, digamos assim. Ou seja, a gente tá falando de massa mesmo, de uma galera, de um galerão assim. E aí eu sei que você começou mais precocemente do que eu nessa arena, porque eu sempre fui uma pessoa, quando eu era adolescente, quando eu era mais nova, eu não era uma pessoa de grandes eventos, eu era uma pessoa de eventos modestos, que era o que cabia no meu bolso. E além disso, eu sempre fui muito tímida, muito... Não ia em muitas ocasiões grandiosas, tipo, por exemplo, Carnaval do Rio de Janeiro. Isso foi uma coisa que eu comecei a frequentar depois dos 30. Então, grandes eventos não faziam parte da minha vida antes. E eu sei que você é pessoa desde sempre de grandes eventos. Então, falando de carnaval, né? Vamos primeiro falar de carnaval. Por incrível que pareça, quando eu era mais novo, eu não ia pro carnaval do centro do Rio de Janeiro. Não vamos mentir, cara. E nem o de bloquinho, essas coisas assim, de bairro. O que acontece é que a gente viajava com uma certa frequência, porque a gente tinha amigos que tinham casas, né? Porque é aquele grande negócio. Nunca tem uma casa na praia ou uma casa com piscina. Mas tenha sempre amigos que tenham uma das duas coisas. Quiçá as duas coisas. Você tá querendo aparecer às custas dos outros, entendeu? Aí a gente tinha amigos de família que tinham lugares pra gente ir. Então a gente ia. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu fui muito pra Maricá. Não é em Petrópolis, não é em Itaipava. É como se fosse Maricá. É uma merda de lugar, pô. Eu fui pra Maricá, eu fui pra Garatucaia, que foram lugares onde Maricá tinha uma casa de um amigo de família, e Garatucaia, os amigos de família se reuniam pra alugar, pra passar, tipo, o carnaval lá. Então, a gente passava 10 dias, assim, porque todo mundo conseguia se organizar, ou se todo mundo não conseguia se organizar, mas a grande maioria ia, e dava pra fazer esquema, assim, de, uma galera vai, fica um tempo, volta, e aí a outra galera volta depois, porque, sabe, né? Você volta na quarta-feira de cinzas, mas ainda tem o outro sábado e o outro domingo pra você poder curtir de novo. Então tinha gente que fazia esse bate e volta de, tipo, voltar pra trabalhar e voltar pra curtir o outro final de semana. E aí, você não era uma pessoa de carnaval, mas eu sei que você, bem cedo na sua vida, teve experiência de Campus Party, como um bom nerd. Então, bem cedo, mais ou menos, né? Deixa eu terminar a parte do carnaval. Aí, quando eu fiquei mais velho, quando eu fiquei independente, assim... Independente, eu quero dizer, quando eu comecei a ter o meu próprio dinheiro, e aí eu podia fazer os rolês que eu quisesse, uma galera chamava pra ir pra curtir o carnaval, e eu era roquista na época, né? Eu ficava assim, ai, não... Carnaval é uma coisa muito ruim. Esse negócio aí, né, não tá com nada. E pipipi, papapá. Sabe aquele negócio, aquela vibe Sim. de... Não, eu sou roqueiro, eu não posso curtir carnaval. Que é uma grande besteira.
Aí eu comecei a ir pra encontrar a galera. E nisso que eu encontrava a galera, eu curtia pra caralho. E eu até conheci o Toca Raul, que eu gosto muito, que é o bloco que eu gosto pra caralho, assim, no Rio de Janeiro, ali na Praça Tiradentes. Aí eu fui pegando gosto e fui cada vez mais a ponto de eu ir passando mal. Tipo, Caramba! Você sabe dessa história que eu fui pro carnaval. Eu fui pro carnaval com problema de estômago. Ah, ok. O famoso piriri. Lembrei. Mas curti o carnaval firme e forte, apesar de passar mal. Boa, 06. Depois disso, eu comecei a pensar assim, pô, eu sou nerd, eu gosto de coisas de informática, e aí eu comecei a ouvir coisas de podcasts e Campus Party era o lugar de podcast, né? Era o lugar onde você podia falar sobre podcast, encontrar a galera que você conhecia. Hoje em dia é muito mais fácil, mas antigamente era mais difícil. E aí eu falei, e se eu for pra Campus Party? E aí eu comecei a juntar dinheiro pra poder ir pra Campus Party. E foi a primeira viagem que eu fiz, assim, mochilão, por assim dizer. Porque tinha que ter uma barraca, né? Não, então, o que acontece? Quando você compra o ingresso da Campus Party, você pode comprar o camping junto. Ele é um pouquinho mais caro, mas aí dá a possibilidade de você dormir no evento. Eu tô passada, chocada. O que é foda pra caralho, porque, tipo, tu acorda às 6 horas da manhã e aí tu vê a galerinha, tipo, andando de chinelo com o notebook debaixo do braço, assim, tipo de bermuda de tactel, de blusa regata, totalmente fora do que você imagina essa coisa high-tech, assim. E aí você vê milhares de palestras. Numa você tá vendo a galera falando como a NASA usa o Photoshop pra poder fazer aquelas imagens pica pra caralho. Aí você cansa, aí você vai pro outro, o cara tá falando como você programa numa impressora 3D e o caralho é 4. Essas coisas assim, maluca. Cara, eu inclusive tive num stand da Ford, onde o cara da Ford tava explicando como era que funcionava o Media Kit na época dos carros da Ford. Então, tipo, era foda pra caralho. E aí foi a primeira vez que eu fui, tipo, ok, beleza, vou pra lá, preciso me programar. E aí, na época ainda a gente podia despachar a mala de 23 quilos, então levei um monte de coisa na mala. Levei também uma outra mochila, né, pra poder ir. Foi São Paulo, né? Foi em São Paulo. A gente passou uma semana na época, que era uma semana, 5 dias, né? Que agora acho que são 4 só. E aí foi foda pra caralho. E eu aproveitei e eu falei assim, cara, eu conheço um monte de gente em São Paulo. Então o que eu tenho que fazer? Eu quero encontrar essa galera. Cheguei um tempinho antes. Eu acho que eu cheguei, tipo, na sexta-feira ou no sábado. O evento começava na segunda-feira. E aí, esse tempinho que eu cheguei antes, aí eu aproveitei para encontrar algumas pessoas. Se eu não me engano, eu encontrei com a Bratio, eu encontrei com a Tata, e aí eu encontrei com o pessoal do Los Chicos, né? Podcast que já tá afinado aí. Mas foi foda pra caralho, foi muito maneiro, e aí eu consegui ter a continuidade. E na Campus Party, eu tive contato com outras pessoas também de podcast, que eu já conhecia de fora, e que eu passei a conhecer lá. Fiz workshop lá, porque lá também você tem workshop pra fazer. E assim, foi uma experiência foda pra caralho. Do nível de, tipo, você tá lá, sentou numa bancada, conheceu uma galera, e aí a galera fala assim, pô, hoje a gente tá cansado daqui, vamos dar uma volta por São Paulo? Que foi aí que eu descobri a Liberdade, e aí eu passei pela Liberdade pela primeira vez, onde eu fui num self-service que eu adoro lá. Não sei se é self-service ou rodízio, eu acho que é rodízio, né? Que ele é carinho, mas você tem 4 tipos de comidas, né? Que ela é chinesa, japonesa, vietnamita e sul-coreana. E ainda tem yoga frozen, né? Nesse rolê. Eu quero. Então, é carinho, mas vale muito a pena ir. E aí, depois disso, eu acho que o meu outro grande evento foi o Rock in Rio. Que foi uma parada assim, tipo, porra, imagina você, 7 horas da manhã, tá lá dando a sua aulinha, pá, pum. Aí acabou os 2 primeiros tempos, quando tá por volta de 9 horas. Você ainda tá sonolento, mas você tem que ficar ali esperando, porque você tá com um tempo vago, com um buraco na sua grade. E aí o meu primo me manda uma mensagem. Pô, e aí? Bora pro Rock in Rio? Aí eu, hã? Aí ele, não, pô, é que eu tô aqui com o ingresso do Rock in Rio, vambora? E eu,
pô, como assim? Aí ele tentou me explicar, mas eu ainda tava muito lerdo de sono. Porque, tipo, eu dei aula, mas eu dei aula no automático, assim. E aí eu tava meio que cochilando até na hora, assim, como eu tinha um tempinho vago. 1 ou 2 tempos vagos, então eu tava meio que de bobeira. Aí eu fui e liguei pra ele, eu falei, pô, o que foi? Aí ele, cara, eu tô fudido de grana, mas eu tô com 2 ingressos. Tu quer ir? Aí eu falei, Ui, que delícia! quero. Aí ele, a única coisa que você tem que fazer é me bancar lá. Aí eu falei, só isso? Eu sou rica! Eu sou rica! Aí ele, bora. Só isso, assim, e, tipo, foi foda pra caralho. A gente, no dia, eu saquei uma grana pra deixar com ele, pra ele não ter aquele negócio de, tipo, pô, me dá um dinheiro aí pra eu poder tomar uma cerveja ali. Que é chato pra caralho, assim. E a gente tinha meio que acordado que ele tava me dando o ingresso do Rock in Rio e eu tava bancando ele. Porra, se eu vou bancar ele, eu dou um dinheiro pra ele, foda-se. Se ele pegou aquele dinheiro e enfiou no... É problema dele, porque, tipo, ele fez o que ele queria. Cara, foi o dia em que eu vi um pacote de Ruffles durar eternamente. Porque a gente almoçou, aí a gente foi pra lá, abriu o pacote de Ruffles, aí comeu um pouco, aí fechou, aí bebeu, fez isso, assistiu o show, curtiu, fez aquilo outro, abriu mais um pouco o pacote de Ruffles, comeu de novo. Eu sei que a gente, tipo, passou o dia inteiro comendo e a porra do pacote não acabou. Por incrível que pareça. Era um pacote grande? Era um pacote grande. Mas mesmo assim, essa porra acaba muito rápido quando a gente tá em casa. Sim. A gente tava no Rock in Rio e, tipo, curtiu pra caralho. Comeu pra cacete, ficamos satisfeitos. A gente acha que no final foi só comer um sanduíche do Bob's, assim. E eu nem sei se a gente foi comer um sanduíche do Bob's, mas é porque eu tenho certeza absoluta que no final, na hora dos fogos, a gente tava olhando de frente pro Bob's, assim. Então, eu sei que tem um Bob's na história. Como é a história exatamente, eu não lembro. Você não lembra direito. Mas eu lembro que, porra, foi uma parada muito maneira, porque assim, eu queria ir muito no show do Halloween, que eu gosto do Halloween. Só que, porra, a gente tava ali na Rock Street e tava tocando uma banda de música irlandesa, assim. E aí tava animado pra caralho, num nível que eu falei assim, foda-se Halloween, eu vou curtir aqui pra caralho. Inclusive, uma das melhores versões de Whiskey in the Jar que eu ouvi foi essa banda tocando. E não viu o show do Halloween? E não vi o show do Halloween. Caralho! Tá, é um grande evento. Memorável. Mas fala você os seus eventos aqui, que eu fiquei palestrando por um pouquinho de tempo. Então, eu sou de uma época que aqui... E aí eu vou falar uma experiência muito particular de Belo Horizonte. Porque BH nunca teve muitos shows, assim, grandes shows internacionais na minha adolescência. Só que teve uma época que uma galera meio rockista juntou uma grana e decidiu fazer um festival que chamava Pop Rock Brasil. E que tinha muita banda nacional e sempre tinha uma ou outra banda internacional. Eu lembro do ano que foi o Live, que era a banda que ia encerrar o festival e que eu nem conhecia direito. Mas eu lembro que eu assisti algumas bandas interessantes em algumas edições desse Pop Rock Brasil. E uma das edições que mais me marcou, eu acho que foi a última que eu fui. Porque eu fui com uma amiga minha. E eu acho que eu fui a única pessoa dentro do estádio do Inconfidência, antes da reforma, a não ver o peito da Cássia Eller. É paradoxo que chama isso aí. Porque eu virei pra trás bem na hora. Ela tava... Gente, Cássia Eller é maravilhosa, assim. Um privilégio ter visto ela, né? E ela tava tocando o álbum acústico dela e tal. E aí teve um determinado momento que eu não lembro o motivo, eu olhei pra trás. E foi o momento que ela decidiu levantar a camisa e mostrar os peitos. Ela mostrou e voltou. E aí, quando eu virei de volta, a minha amiga tá assim, tu não viu? Eu o quê? O peito da Cássia Eller, você não viu? Eu, não. Ela mostrou o peito? Mostrou, ela levantou a camisa. Eu falei, caralho, perdi o peito da Cássia Eller. E foi a última apresentação do Paralamas antes do acidente com o Herbert Viana. A gente viu e a minha amiga depois ela falou comigo assim, nossa, eu fiquei me sentindo muito culpada porque eu achei o Paralamas super chato naquele show e aí depois aconteceu o que aconteceu, o Herbert Viana quase morreu e aí eu fiquei me sentindo culpada, eu falei, mas tu não tem nada com isso, né, eles tiveram um acidente, né, e foi um negócio muito dramático na época, né, que eu acho que muitas pessoas da geração atual talvez nunca tenham visto o Herbert ao vivo sem ser cadeirante, né.
E eu lembro que eu até briguei com uma outra amiga minha na época, porque quando o acidente aconteceu, ela virou pra mim e falou assim, nossa, fulano morreu. Eu, calma aí, o cara tá no hospital, você não sabe. Ela, não, já morreu. E aí ele ficou um tempão no hospital, depois ele saiu, ficou bem, né? E aí eu falei, pô, né, falta de fé da pessoa, né? Mas eu lembro que o acidente tinha sido muito grave e que tava uma galera grande, assim, que tava desacreditando mesmo, assim, que tipo, falou, ó... Eu acho que a esposa dele faleceu, né, no acidente, se eu não me engano. Eu não lembro, mas eu acho que sim, assim, não tenho então certeza. Foi um negócio bem pesado mesmo, assim, né? E aí, por causa desses dois acontecimentos, né? Isso me marcou, esse Pop Rock Brasil me marcou muito. E aí, era um evento que tinha todo ano, que era sempre patrocinado por uma rádio grande aqui de Belo Horizonte. E aí, o que acabou acontecendo foi que ele deixou de existir. É um evento que não existe mais. E era uma coisa que era tão instituída que, quando parou de acontecer, eu fiquei assim, meu Deus, o festival deixou de existir. Nunca achei que isso fosse ser possível. Mas aí foi bom porque permitiu uma renovação, eu acho, de Belo Horizonte, e vários shows internacionais passaram a vir aqui depois disso. O do Paul McCartney foi muito memorável, ele veio em Belo Horizonte 2 vezes já. A primeira vez rolou toda uma campanha de marketing, mobilização de fã-clube assim, imensa para ele poder vir, né? Porque... vamos combinar, para esses caras, uma cidade igual Belo Horizonte é nada, né? Tem artistas que vêm no Brasil, quando vêm, né? E vão só em São Paulo e olhe lá, né? E o nosso país é imenso, né? Então, o que é Belo Horizonte para esses caras? E aí, depois do Paul, eu vi o Iron Maiden, que também foi um show muito legal. Fiquei meio bolada que eles estavam preocupados só em divulgar o disco da vez deles. Fiquei. Porque eles estavam lá no estacionamento do Mineirão com um Ed gigantesco. E eu, caralho, vocês têm 30 hits e vocês vão cantar só Wasted Years? Vai tomar no cu, né? Por sorte, eu gostava do disco que eles estavam promovendo aquela vez. Mas eu fiquei revoltada. Eu falei, caralho. E ainda teve um mosh perto de mim, que é uma coisa que eu odeio mosh. Né? Por quê? Porque eu sempre acho que eu vou me fuder. Quando fazem mosh, eu saio correndo pro lado contrário. Eu sempre acho que eu vou quebrar uma perna, alguma coisa assim. É igual o carnaval no bloco do Belmarques. Você tem as regras pra seguir. Se você não segue, se você não é um pugilista, assim, você não consegue, né? E aí depois eu vi, eu acho que um dos shows mais legais que eu vi foi o do Milton Nascimento, porque eu tava com meu pai e com a minha mãe. Foi muito emocionante. Todo mundo chorando, você olhava ao redor, assim, você só via as pessoas chorando. Um outro show parecido, mas que eu não vi em BH, eu vi em São Paulo, foi o do Sting. Também é a mesma coisa, o pessoal no final tava cantando Every Breath You Take, que é uma música que até o Sting já falou que não gosta muito. Mas aí você olhava na cara das pessoas, tava todo mundo chorando, cantando e tal. Eu gosto muito desse tipo de coisa, porque é muito memorável, né? E você tava comigo no show do Caetano e da Bethânia, né? Cara, então, vamos lá. Antes deixa eu falar sobre o Iron Maiden, porque o Rock in Rio que eu fui justamente no dia do rock mesmo, assim. E, cara, eu lembro que eu assisti, o show principal era o show do Iron. E eu fiquei num misto de tipo, porra, foda pra caralho, mas fica quieto, galera. Deixa eu ficar vendo aqui assim. Sabe quando você, tipo, eu não conseguia cantar, eu só queria ficar olhando metade. Um olho meu tava no palco e o outro olho tava no telão, assim, eu ficava nessa... É porque tipo, visualmente é muito impressionante, né? Sim, cara, e o Iron, assim, é um show com presença, o que me leva ao show do Caetano e da Bethânia pra falar o que é Maria Bethânia em cima de um palco, cara. Porque, assim, a gente conhece o Caetano, a gente vê o Caetano, mas a Maria Bethânia dentro de um palco, ela toma o espaço todo, ela toma conta da porra toda, a mulher se agiganta, você sente a presença dela no palco com ela fazendo gestos modestos. Isso é verdade. E a gente tava longe, né? A gente tava longe pra caralho, assim, mas... E mesmo assim, ela tava uma presença absurda, né?
E eu acho que a vibe do Caetano já é uma vibe mais voz e violão, né? Que nos momentos do show que ele tava só ele cantando com o violãozinho na mão, eu acho que tava até mais legal. É uma coisa mais intimista a vibe dele, assim. É. E ela ocupa todos os espaços. Maria Bethânia é um negócio absurdo. Mas entrando aí um pouquinho dentro do que a gente fala de grandes eventos, acho que a gente podia falar da nossa experiência na CCXP. Você já tem mais experiência na CCXP do que eu, né? Minha única experiência foi ano passado. Então, sim, eu tenho experiência na CCXP porque há um tempo atrás, na época que eu tinha o Galera do Hall, o finado Galera do Hall. Descansa em paz. Eu fui convidado para participar de um palco, que não era um palco, né? Porque era um standzinho, era um painel, por assim dizer. Onde a gente iria fazer uma apresentação ao vivo, né? Infelizmente, a gente até hoje não tem esses áudios gravados, essas coisas todas se perderam, ficaram por aí. Isso tem que ser falado! Mas foi muito maneiro, foi muito legal. A gente encontrou uma galeraça, assim, da podosfera. Gente que a gente já conhecia, gente que a gente passou a conhecer. Tem uma galera, tipo, por exemplo, a Júlia Brasolin. Eu conheci lá na CCXP. E aí, tipo, ela era fã, ela e o primo dela, porque na verdade era o primo dela que era maior fã de podcast. Aí eles vieram falar com a gente. Na época, ele escrevia um podcast e ela gravava só. Ela era, tipo assim, obrigada, porque o primo dela meio que falava assim, ó, faz aí, pronto, acabou. Aí a gente pegou essa amizade com uma galera, com uma série de outras pessoas. E culminou, né, a CCXP ano passado de novo, que a gente foi pro palco da Amazon Prime, né? E foi uma experiência, eu nunca tinha ido, né? Uhum. Todo mundo falava que CCXP era grande, que não sei o que, tananã. E aí, ano passado, teve o Artists Valley, que tinham 2 quadrinistas que a gente queria ver, né? Sim. E aí a gente aproveitou a oportunidade para ir nos estandes deles e foi uma experiência muito interessante para mim. Então, eu adoro esses eventos porque são eventos em que a gente pode tietar, por exemplo... Tá rolando agora, ou já rolou, evento de gibi, né? De quadrinista, na verdade. E aí você tem desde quadrinista, colorista, essa galera toda que trabalha com quadrinhos. E é muito maneiro você ir, e eu prefiro ir justamente no dia de semana, que é o horário de vagabundo, ou de herdeiro, porque você consegue trocar ideia muito mais do que no final de semana, porque tipo, é super lotado, e aí é justamente nos momentos onde a galera ganha mais grana nesses eventos, assim. Mas é maneiro porque você pode ter o contato, você trocar ideia com a galera, assim, com quem você curte, e aí às vezes você, tipo, é fã pra caralho de uma pessoa, e aí a pessoa vem falar com você e a pessoa fala que é sua fã, assim, e tu fala assim, caralho, como assim? Eu sou seu fã, eu conheço você. Porque isso acontecia, tipo, tanto de gente vir falar comigo, coisas assim, e eu falo assim, como assim, cara? E eu falar pros outros e as pessoas falam assim, cara, mas, tipo, a gente não é nada. Saca? Uhum. Porque, tipo, é isso, é uma galera que tá produzindo uma parada e curte o trabalho um do outro, consome o trabalho um do outro, eu acho isso muito maneiro, assim. É porque eu já dei uma gigantada pra tanta coisa do quadrinho quanto a do podcast, mas é muito legal essas feiras, assim. As pessoas que eu conversei falaram que CCXP antigamente não era tão comercial assim, porque o evento do ano passado tinha muitos stands de streamings, né? Promovendo séries, uma coisa mais voltada para filme, para coisas assim, para lançamentos e tal. E é engraçado, porque o dia que a gente foi, faltou luz, né? Então os artistas estavam, tipo assim, na meia sombra. Sim. Então a gente tava meio que no escuro indo lá tietar a galera. Eu doida atrás da Elô pra comprar o Cuscuz Surpresa, que é um quadrinho que eu adorei, porque tem muita experiência dela de relacionamento à distância, me identifiquei em muitos aspectos, né? Mas é surreal que um lugar tão grande igual a SP Expo, com tanta coisa acontecendo, com um evento acontecendo, e falta luz, e aí tu tem que ficar lá andando na penumbra, sem ar-condicionado, um calor do cacete. A experiência de participar do palco
da Amazon foi uma doideira pra mim, porque eu sou uma pessoa muito de bastidores. Eu lembro quando teve um evento do Espírito Santo de podcast, que o Renan, na época, que era o coordenador, que ele me chamou do nada pra ir pro palco anunciar uma pessoa, e eu tremia, minha mão tremia, porque eu não tava esperando por aquilo. E eu falava assim, gente, me põe na frente de uma câmera pra fazer uma chamada pra TV, que eu faço tranquila, mas não me põe na porra de um palco, porque eu fico tremendo, eu não sei como agir, eu não tenho texto pra ler, eu tenho que falar de improviso. É uma experiência bizarra, mas no fim das contas acabou dando tudo certo, até porque não éramos nós, né, o alvo da tietagem. A gente tava ali só colaborando. Então foi... A gente era só figurante. Aí acabou que foi uma experiência bem divertida, né? Sim, foi bem bacana, assim. Consegui encontrar uma galera legal. Mas eu acho que tá no palco, ninguém tá no palco e tá tranquilo. Todo mundo tá nervoso. Só que, tipo, chega uma hora que você para de pensar. Eu, pelo menos, paro de pensar em determinado momento e só vou no flow, assim. Só vou no fluxo. E agora, shows que a gente perdeu. Eu sei por que você está falando disso, né? Por quê? Porque teve eu acho que um dos maiores eventos do ano, né? Que a gente foi e não foi ao mesmo tempo, né? Então... Você quer falar disso ou você quer que eu fale a minha percepção? Então, não sei se você sabe, ouvinte, caro ouvinte. 2025 teve Gaga Cabana. Sim. No Rio de Janeiro. Minha esposa é muito fã da Lady Gaga. Pra caralho. A gente tem uns amigos que são fãs também. E aí a galera virou e falou assim, e se a gente fosse? Aí eu só falei assim, por que não curtir essa bagunça? Isso aí é putaria! A gente se organizou, alugou um lugar pra ficar, foi, tudo direitinho, bonitinho, chegou lá, tava preparado, assim. Só que esta pessoa que vos fala resolveu passar mal minutos antes do show começar. Você é moleque! Passei mal, que eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu acredito que tinha uma galera fumando vape, essas coisas assim, que me deixou sem ar. E ao que as pessoas diziam era que parecia que eu ia desmaiar, né? Que eu ia cair, que eu tava branco. E aí eu optei por ir pra casa, porque era o que eu ia ficar melhor. Porque eu me afastei um pouco, mas mesmo assim eu ainda não tava legal. E aí eu acabei indo pra casa. A gente acabou assistindo o show de casa, né? Do Airbnb. Do Airbnb que a gente ficou. A gente tava no Rio de Janeiro, mas não assistimos em loco. Fomos, mas não conseguimos assistir. Eu acho que também teve um momento meio tenso antes da gente chegar no telão, que eu acho que também contribuiu um pouco, assim. A gente teve a infeliz ideia de seguir as orientações de algumas pessoas da prefeitura que disseram pra gente descer na estação Siqueira Campos, só que a estação saía atrás do palco, né? Sim, e aí a gente acabou atravessando uma multidão em frente, principalmente ao Copacabana Palace, o que foi horrível. Mas assim, eu tava de boa. Quando a gente chegou lá na frente... Na hora que eu levantei, porque quando eu tava abaixado eu tava de boa. Quando eu levantei que, tipo, tava aquele ar denso de fumaça, eu fiquei meio... não sei o que eu está fiquei acontecendo. muito preocupada com você, porque eu até falei disso na terapia. Você é minha fonte de estabilidade. É sério. Tipo, você é sempre a pessoa do rolê que está calma, que está tranquila. Você é sempre a pessoa do relacionamento... tá ali centrado, a gente no carnaval às vezes tá passando no meio da muvuca, você tá lá preocupado com tudo, depois você fala, não, eu que tenho que ficar preocupado com a segurança, a mulher só vai e tal. E aí eu olhei pra você e você tava pálido, e aí quando eu encostei em você, você tava gelado, eu fiquei muito assustada, eu fiquei muito desestabilizada emocionalmente. Eu falei, gente, se acontece alguma coisa em Mogli no meio desse povo todo, não vai dar certo. E a gente tinha visto muitas pessoas passando mal, né? Sim. Tinha muita gente vomitando. Teve uma moça que me impressionou muito, porque o bombeiro saiu de dentro do hotel
com ela nos braços carregada e ela tava completamente desacordada e a família toda indo atrás com aquela cara de puta que pariu, fulana queimou a largada, né? Então, assim, eu achei melhor evitar. Porque, assim, quando o show começasse, ia ficar muito mais difícil se você passasse mal de um bombeiro entrar no meio daquele povo todo e te resgatar. Porque, assim, estávamos eu, você e 3 amigas. Nenhuma de nós ia dar conta de te carregar. Quem não conhece pessoalmente meu marido, ele é um homem grande. Então, assim, não ia ser fácil, sabe? Então, assim, claro que eu fiquei chateada porque a gente perdeu, né, um show muito memorável. Mas talvez pela TV a gente tenha conseguido assistir até melhor do que vendo pelo telão, assim. Eu concordo que a gente assistiu melhor pela televisão, assim, do que lá. Eu achei interessante que a questão de ter a quantidade de bombeiros, a segurança, os policiais, achei que tava uma quantidade bacana, uma quantidade muito legal de gente assim. E eu achei bem organizado. Mas o motivo de eu ter falado disso não era nem desse show em específico que a gente se delongou. Era mais pra eu falar do quão babaca eu fui quando eu era mais jovem, assim. E mais ligado aos meus ideais, assim. Porque, não sei se você sabe, mas o Brasil sediou a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Sabia não? E eu muito... Não vamos gastar dinheiro com Olimpíadas. Não vamos gastar dinheiro com Copa do Mundo. E pipi, popopó. Babaca. Não fui nesses eventos. Ai, que dó. Mas você com certeza não foi o único a não ir. Mas dava pra ir. Tipo, não era nada assim absurdo. Dava pra eu ter ido e ter vivenciado, ter experienciado tu ainda isso. tava no Rio, né? Sim, mas o problema é que eu fui meio... aquele babaquinha ideológico de tipo, não vou ficar aproveitando coisa do dinheiro público aí. Nessa toada que o Eduardo Paes tá, não duvido nada que tenha outra Copa ou outra Olimpíada no Rio no futuro. Olha, não duvido. Porque, inclusive, ele adora se gabar dizendo que é o único prefeito do mundo que sediou uma Copa e uma Olimpíada. Ele dificulta muito odiar ele. É muito complicado. Se ele trouxer Beyoncé, então, caralho. Então, dizem as más línguas que tá por vir. Mas isso aí é uma questão para um outro momento, né? Porque já deu a hora. Beleza. Então, vambora? Bora. E com isso a gente encerra o episódio de hoje. Já tem 2 episódios que a gente não termina com o Momento Coach. Muito bem. Leo Mogli Edições.